eu estava falando, a aula de hoje vai ser a introdução a ondas de modo geral. Tá? Vamos ver características de onda. Como falei, nós já estávamos vendo luz, que é um tipo de onda eletromagnética. Além da onda eletromagnética, qual é o outro tipo de luz, qual é o outro tipo de onda e como caracterizamos essas ondas? Como damos nomes a essas ondas e quais são os nomes que elas recebem? É isso que eu vou passar para vocês na aula de hoje. Beleza? Então, bora lá para a aula. Tá aí, ó. Introdução à ondulatória. Tá? Ondulatória é a área da física que estuda ondas. Tá? Então, ondulatória é a parte da física que vai estudar ondas. Então, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês as ondas, que tipo de ondas que existem, como elas são. Legal? Então, como falei para vocês, ondulatória é a parte da física que é responsável por estudar as características e propriedades em comum dos movimentos das ondas. Tá? Então, vamos analisar como as ondas se movimentam, como são geradas, quais características, quais os formatos. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, beleza? Um detalhe importante é que vocês sabem que uma onda ela não surge do nada, ela não é produzida sozinha. Tá? Ela precisa de alguma coisa para ser gerada. Tá? Ela não surge do nada, ela precisa de alguma coisa para ser gerada, ou seja, ela precisa receber uma energia para que ela seja gerada. Beleza? E uma onda, ela transfere energia. Você consegue transferir energia através de uma onda. Beleza? E uma onda é legal que você transfere energia sem precisar transferir matéria. Então a onda é uma forma de você pegar uma energia daqui e levar para esse outro ponto sem precisar um mensageiro, sem ter alguém que leve daqui para lá. Então a energia simplesmente sai daqui e chega até aqui sem que alguém pegue essa energia e leve até o outro lado. Essa energia ela é transferida através da onda. Então você transfere a energia sem precisar transferir matéria, sem precisar transferir massa. Beleza? Basicamente é assim que uma onda funciona, tá? A fonte de onda, que nós chamamos de fonte de onda, é o objeto ou meio que pode criar uma onda. Tá? Como eu falei, onda não se produz sozinha, ela precisa de algo para produzir. E esse algo que produz a onda é o que nós chamamos de fonte de onda. É o que vai gerar essa onda. Beleza? Então, onda, ela não produz sozinha. Onda transfere energia sem transferir matéria. E uma onda, ela é produzida por uma fonte. Então, você precisa de uma fonte para produzir a onda. Beleza? Uma onda, ela surge com um pulso. Tá? Então, um pulso é uma perturbação em um ponto de um meio qualquer e se propaga e se repete todos os pontos do meio. Então, isso é um pulso. Tá? Um pulso é basicamente uma oscilação ou uma perturbação. Então, você tem um meio, pode ser um tanque com água, uma corda, e você vai lá e perturba, dá um tapa na água. Quando você dá um tapa nessa bacia com água, você vai ver que essa bacia ela produz ondas sobre ela. A água vai produzir ondas. Tá? Então você foi lá e perturbou, deu um tapa. Você perturbou a água e essa água gerou um pulso que se propaga para as bordas. Essa perturbação que você gerou na água que se propaga é o que nós chamamos de pulso. Um pulso é uma perturbação em um meio. Por exemplo, em uma corda, você pega uma corda e balança a corda. Quando você balança a corda, você gera um pulso. Você faz a corda subir e voltar. E esse pulso ele não fica parado. Esse pulso ele se propaga, ele vai em linha reta, como está aqui na figura. Então você faz um pulso e esse pulso se propaga para as outras partes da corda. Então veja o seguinte, ó, eu dei uma energia para a corda e essa energia foi transferida sem que a corda fosse transferida. Então eu gero um pulso do lado esquerdo da corda. Esse pulso chega até o lado direito sem que esse pedaço da corda vá para aquele lado. Então, eu girei o pulso nesse pedaço da corda e essa energia foi transferida até o outro pedaço. Então, eu transferi energia sem precisar transferir matéria. O pedaço da corda onde eu dei o pulso está no mesmo lugar.
Agora o pulso ele transferiu. Então a energia que eu dei nesse pulso foi transferida. A corda, o pedaço da corda que eu estou segurando continua na minha mão, ele não foi transferido. Então isso que eu quero dizer quando transfere energia sem transferir matéria. Eu dei energia para esse pedaço da corda. E esse pedaço da corda continua na minha mão. Só que a energia que eu transferi para cá foi propagada para o outro lado da corda. Então eu transferi essa energia para o outro lado da corda. Sem precisar transferir a corda. Entende? Isso quer dizer transferir energia sem transferir matéria. E no caso aqui da corda, quem é a fonte? Minha mão. Minha mão é a fonte dessa onda, desse pulso. Beleza? Então minha mão é a fonte. Tá legal? Então, essa aí, isso é um pulso. É uma perturbação que vai transferir a sua energia sem transferir matéria. Legal? Isso é um pulso. O que é uma onda? Uma onda é uma sequência de pulsos que acontece em períodos. Então, um pulso é uma perturbação. Uma onda são vários pulsos acontecendo uniformemente. Tá? Então, aqui em cima você tem só um pulso, aqui você tem vários pulsos. Um pulso, dois pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos, e podendo esses pulsos aqui. Beleza? Então, uma onda é uma sequência de pulsos. Beleza? Um pulso é uma perturbação. Onda é uma sequência de pulsos. Beleza? Então, essa é a diferença de pulso para onda. Tá legal? E esses pulsos podem acontecer de várias formas. Você pode sacudir assim, sacudir de lado, fazer um circular. Você vai dando pulso. É uma perturbação. O pulso é uma perturbação. Beleza? Seguindo aqui, então. Tanto o pulso quanto a onda transportam energia sem transportar matéria. Então, mesmo o pulso ele transporta energia sem transportar matéria. Como onda é uma sequência de pulsos, então a onda também transfere energia sem transferir a matéria. Beleza? Classificação da onda. Como eu vou classificar as ondas? Como eu vou diferenciar um tipo de onda do outro tipo de onda? Como que eu sei que essas duas ondas são diferentes? Beleza? A gente classifica essas ondas pela natureza da onda, ou seja, qual é a característica da fonte. Tá? Então, a primeira forma de caracterizar a onda é pela fonte. Tá? Segunda forma é a forma da onda. Uma outra forma de diferenciar é como ela se comporta, a visão. Você olha para a onda como é a visão, como é a aparência em que essa onda se propaga. Qual é o formato. Outra forma de se caracterizar era pela direção de propagação. Quais a direção de propagação em que a onda vai, tá? Então, para que lado essa onda se propaga? Como ela se propaga? Em que direção ela vai se propagar? Beleza? Então, você classifica ela pela natureza, ou seja, pelo tipo de fonte. Você caracteriza ela pelo formato, ou seja, a aparência que ela tem. E você classifica ela pela direção de propagação, para onde ela está se propagando, de que forma ela está se propagando. Então, são as 3 formas que a gente caracteriza uma onda. Beleza? Então, primeiro nós vamos caracterizar pela natureza. Quais são as naturezas? Quais são os tipos de fonte que nós temos? O primeiro tipo de fonte que nós temos é uma fonte mecânica. É uma onda mecânica. Onda mecânica são ondas que precisam de um meio material para se propagar. Por exemplo, uma onda no lago. A onda no lago, ela precisa do lago para se propagar. Quando o lago acaba, ela não tem mais para onde se propagar. Beleza? Uma onda numa corda, você dá onda na corda. Então, essa onda vai se propagar na corda. Ela precisa da corda para se propagar. Quando a corda acabar, a onda não se propaga mais. Então, isso que é uma onda mecânica. É uma onda que precisa de um meio para se propagar. Assim como o som. O som é um tipo de onda mecânica. Para o som se propagar, ele precisa do ar. Se não tiver ar, o som não se propaga. O som é um tipo de onda mecânica. Eu preciso do ar para se propagar. Então, por isso que a gente diz que o som não se propaga no vácuo. No espaço não tem barulho. Por quê? Porque para ter barulho, você precisa de um meio para se propagar o som. Então, naquele filme do Star Wars, lá onde tem aquelas batalhas no espaço, não teria aquilo. Seria um filme mudo. Não teria barulho nenhum. Até o próprio George Lucas, ele fala que sabe disso. Mas ele colocou os barulhos, os efeitos de barulho, para não ficar 15 minutos de filme em silêncio.
tá? Para ter alguma açãozinha ali, para ter alguma emoçãozinha durante os eventos do filme. Tá? Ele sabe que não teria, mas ele tipo, pede como uma licença poética. O barulho das armas no Star Wars no espaço é tipo uma licença poética. Ele sabe, mas ele utiliza para dar uma emoção. Beleza? Então, isso são ondas mecânicas. São ondas que precisam de um meio para se propagar. Sim, igual a explosão do globo. Exatamente. Beleza? Então, vamos para o próximo tipo de onda. Então, onda mecânica é todo tipo de onda que precisa de um meio para se propagar. Tá? O segundo tipo de onda é a onda eletromagnética. A onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Então, ela pode se propagar no vácuo. Que é a luz. A luz sai do Sol e chega até o planeta Terra. Por quê? Porque ela pode se propagar no vácuo, porque é uma onda eletromagnética. Tá? Então, uma onda eletromagnética ela não precisa de um meio material para se propagar, então ela pode se propagar no vácuo. Tá? Exemplo, a luz visível, a luz de rádio, micro-ondas, onda de televisão, essas coisas. Tá? Como que é produzida uma onda eletromagnética? É basicamente assim, você tem um elétron, e esse elétron, no átomo, ele começa a ir de um lado para o outro, ele começa a oscilar. Quando esse elétron começa a oscilar, ele vai produzir uma oscilação no campo elétrico, que é um campo ali que é relacionado às cargas elétricas. Então ele começa a mudar o campo elétrico, então ele perturba o campo elétrico em torno dele. Ele gera uma perturbação no campo elétrico. Intrinsecamente, fisicamente falando, se você gerar uma oscilação no campo elétrico, você vai gerar uma oscilação no campo magnético. Então, não tem como você ter uma oscilação no campo elétrico sem ter uma oscilação no campo magnético em torno dessa carga. Então, por isso que ela é uma onda eletromagnética. Tanto pelo fato de oscilar no campo elétrico, ela gera uma oscilação no campo magnético. Os dois estão interagindo, os dois estão ligados um com o outro. Não tem como separar os dois. Por isso que ela é chamada de onda eletromagnética. E tanto o campo elétrico como o campo magnético, eles acontecem no vácuo. Então, por isso que eles podem se propagar no vácuo. Beleza? Então, essas ondas eletromagnéticas são essas ondas que a gente conhece. Ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. Essas são as ondas eletromagnéticas. Essas são as ondas eletromagnéticas. Qualquer onda que não seja uma dessas é uma onda mecânica. Beleza? Uma curiosidade importante é que todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade no vácuo. Qualquer uma dessas ondas eletromagnéticas, do espectro eletromagnético, tem a mesma velocidade de propagação no vácuo. É aquele C lá, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, todas essas ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade no vácuo. Beleza? Então, se uma onda não é eletromagnética, ela é mecânica. Legal? Então, a primeira forma de caracterizar, pela fonte. Ou a fonte é um elétron oscilando, ou ela é uma onda mecânica. Beleza? Segunda forma de caracterizar a onda é pela forma de propagação, como ela se propaga. Beleza? A primeira forma, nós vamos ver as ondas transversais. O que são essas ondas transversais? A direção de perturbação e a direção de propagação delas são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus. Então é o seguinte, no caso aqui, ó, veja uma onda em uma corda ou na superfície de um líquido, todas as ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais. O que é uma onda transversal? Por exemplo, aqui numa corda, eu faço um pulso para cima e para baixo, e essa onda se propaga para frente. Então, ó, olha aqui, o cara faz um pulso para cima e para baixo, e essa onda ela se propaga aqui para frente. E ela vai se propagar aqui para frente. Então, a perturbação é para cima e para baixo. E a propagação é para frente. Então, aqui você tem um ângulo de 90 graus. Perturbação numa direção
e a propagação 90 graus com a perturbação. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de onda transversal. Tá? Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. E uma onda numa corda também, ela também é transversal. Beleza? Ela é perturbada para cima e para baixo e ela se propaga para frente. Então, elas formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, essa é o primeiro tipo de classificar uma onda pela perturbação. Beleza? Pelo formato dela. O segundo tipo de perturbação é o que a gente chama de onda longitudinal. Tá? A direção de perturbação da onda é a mesma a direção de propagação. Por exemplo, aqui numa mola. Quando eu comprimo uma mola, eu vou perturbar essa mola para frente. Quando eu comprimir e voltar, essa onda, essa compressão que eu fiz aqui, ela continua se propagando na mesma direção que eu fiz. Eu comprimi para frente, depois estiquei para trás. Então, eu comprimi ela para frente. E essa compressão, ela se propaga ao longo da mesma direção. Então, aqui você tem a perturbação e aqui você tem a propagação. Vejam que elas têm a mesma direção, as duas estão na mesma direção. Então, isso é uma onda longitudinal. A perturbação e a propagação estão indo na mesma direção. Então, estão sobre a mesma direção. Então, se elas estão na vertical, na horizontal, elas estão na mesma direção. Isso é uma onda longitudinal. Beleza? Então, esse é o segundo tipo de classificação de propagação. Propagação é perpendicular à perturbação, é transversal. A propagação está na mesma direção da perturbação, é longitudinal. E com isso nós temos as ondas mistas. Ondas mistas, elas acontecem tanto na horizontal quanto na vertical. Ela é tanto perpendicular como na mesma direção de propagação. Como no caso das ondas num tanque. As ondas em um tanque, quando você provoca a onda num tanque, o que você faz? Você comprime a água para cima e para baixo. E quando você comprime a água para cima e para baixo, o fato de você colocar alguma coisa lá, ela também vai empurrar essa água para o lado. Então, quando cai uma gota caindo num tanque, essa gota vai empurrar a água tanto para baixo, vai perturbar tanto para baixo, essa perturbação vai se propagar para baixo. E quando ela entrar, ela vai empurrar as paredes da onda da água para o lado. Então, você vai ter tanto uma perturbação para baixo quanto para os lados. Então, a onda feita sobre um tanque, ela é chamada de onda mista, porque ela vai tanto fazer com que a propagação seja para baixo, a perturbação seja para baixo, para cima, quanto para frente e para trás, como está mostrando essa boinha. Se eu deixar uma boia nessa onda, num pedaço aqui dessa área, vou ver essa boia fazendo esse movimento circular aqui, ó. Ela vai tanto descer e subir, quanto ir para frente e para trás. Então, essas ondas em um lago nós chamamos de onda mista. Ela é tanto transversal quanto longitudinal ao mesmo tempo. Beleza? E vejam o seguinte, ó, você está propagando essa energia para as bordas, ó, então você está levando essa onda para frente. Só que a boinha, ela continua no mesmo lugar. Ó. A boia não sai do lugar. Por que ela não sai do lugar? Porque você transfere energia sem transferir matéria. A boia ela não vai sair dali, ela vai ficar rodando, mas ela vai continuar no mesmo lugar. E a energia vai passando, essa onda vai passando. Então você transfere energia sem transferir matéria. Não importa qual tipo de onda seja. Beleza? Então isso aqui é uma onda mista. Ela é tanto longitudinal quanto transversal ao mesmo tempo. Beleza? A outra forma de classificar as ondas é pela direção de propagação. Tá? Temos primeiro a onda unidimensional. São ondas que se propagam em apenas uma direção. Então ela vai simplesmente se propagar em uma direção. Por exemplo, a onda numa corda, eu faço o pulso, ela só vai em uma direção. Só vai para frente, só vai para trás, só vai para cima, só vai para uma direção. Esse tipo de onda é chamado de onda pontiforme. Por quê? Eu não sei, mas é chamado de pontiforme, porque é apenas um ponto de cada vez que oscila. Então, por exemplo, eu faço a perturbação na corda. Esse ponto da corda oscila primeiro, depois o outro ponto da corda. Então, cada ponto oscila individualmente. Então, você tem um ponto a ponto oscilando. Cada pedacinho da corda oscilando individualmente. Então, por isso que é chamado de onda pontiforme. Cada ponto da corda oscila individualmente. Beleza? E ela só se propaga em uma única direção. O outro tipo de onda com relação à direção
são as ondas bidimensionais. São ondas que se propagam em duas dimensões. Tá? Exemplo, uma água num tanque aqui. Ó. Você vê essa água nesse tanque, ela vai tanto aqui no eixo X, e outro no eixo Y. Então ela se propaga em duas direções, tanto no X quanto no Y. Tá? Então ela se propaga tanto para os lados quanto para cima e para baixo. Tá? Então isso aqui é uma onda, essas ondas aqui são ondas bidimensionais circulares, porque a forma que você vê ela é de um círculo. Beleza? Os outros tipos de onda bidimensional, essas ondas aqui, também pode ser feita numa água, só que em vez de ser um ponto abrindo de circular, você pega uma pá e começa a agitar. Algo comprido e começa a agitar dentro da água. Você vai ver esse tipo de onda aqui, ó. Vai ver essas ondas se propagando todas aqui, ó, nesse mesmo sentido. Porém, não é só um ponto da corda que se move, da água que se move, são vários pontos da água que estão se movendo aqui, ó, todos na mesma direção. Beleza? E o detalhe aqui, ó, é que esse ponto aqui ele vai para frente, vai para trás, certo? Ou seja, ele está indo para cima e para baixo e ele não sai do lugar. Tá? Então, você está propagando energia sem propagar matéria. Você vê que o ponto que está aqui ele não sai do lugar. Ó. Então, ele é misto, né? Vai ser uma onda numa água, ele é misto. Então, ela vai tanto para cima e para baixo quanto para frente e para trás. Então, você vai ver esse monte de ponto aqui, ó, sendo propagado. E não é só um ponto. Então, são vários pontos. Então, por isso que ela é bidimensional. São vários pontos ao longo de uma linha que estão se propagando. Diferente de uma corda, que é só um ponto da corda que vai para cima e para baixo. Aqui são vários pontos que estão se movendo da água ao mesmo tempo. Beleza? Então, as ondas bidimensionais elas podem ser circulares ou planas. Tá? Isso são ondas bidimensionais, circulares ou planas. O outro tipo de caracterização de onda por meio do seu formato são as ondas tridimensionais, ou seja, são as ondas que se movimentam em 3 dimensões. Beleza? Essas ondas são tipos de ondas, são ondas eletromagnéticas. Tá? Por exemplo, a luz. Se eu acender um faixa de luz, essa luz vai para todo lado. Se acender a lâmpada da sua casa, essa luz vai tanto para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente e para trás. Então, ela vai em todas as direções. Ela ocorre nas 3 dimensões. X, Y e Z. Tá? Mesma coisa o som. Eu falo aqui, esse som não sai direcionado. Esse som sai tanto para as laterais, como para cima e para baixo, como para frente e para trás. Quem está atrás de mim também escuta. Então, o som ele também entra tridimensional. Então, as ondas eletromagnéticas e o som eles são tridimensionais. Eles vão para todas as dimensões, para as 3 dimensões. Tá? E esse tipo de ondas são chamadas de ondas esféricas. Porque, por exemplo, eu falo aqui, esse som ele sai de maneira esférica, ele sai igualmente para todos os lados, formando tipo um círculo. Então, essas ondas eletromagnéticas, essas ondas sonoras, essas ondas tridimensionais são chamadas também de ondas esféricas, como aqui, ó. Elas formam uma esfera. É aqui mais ou menos o que está acontecendo aqui com o som. Ó. O ar em torno de quando alguém fala, ele se propaga dessa maneira. Beleza? Então, é isso que são ondas tridimensionais.